A cidade de Londres se caracteriza pela incrível vitalidade da sua juventude e, ao mesmo tempo, pela grande capacidade de conservar os mais enraizados costumes e tradições. O London Eye, a espetacular roda panorâmica que se ergue na margem do Tâmisa, é o paradigma da fusão entre o passado e o presente da cidade. Do alto da roda, podem-se admirar os monumentos históricos e os edifícios mais recentes da Londres contemporânea. Tem 135 metros de altura, leva 30 minutos até dar uma volta completa e pode acolher até 15 mil passageiros por dia nas suas 32 cabines transparentes. Todos os distritos centrais de Londres, entre os quais se destacam a City e Westminster, se situam na margem esquerda do rio. Começando pelo lado oriental da cidade, encontramos a Torre de Londres, a London Tower, antiga residência real, prisão e fortaleza da monarquia inglesa. Este edifício foi construído perto do rio para defender a cidade. Seguimos a nossa rota pelo Tâmisa, transpondo as muitas pontes que o atravessam. O edifício do Parlamento, majestosamente localizado na margem do rio, nos dá as boas-vindas com as suas famosas torres neogóticas, que fazem dele o símbolo mais representativo de Londres. Depois de passarmos pela Abadia de Westminster, por St. James Park e pelo Green Park, chegamos ao Palácio de Buckingham, a suntuosa residência da família real, com os impressionantes Palace Gardens à sua frente. As embarcações turísticas que percorrem o Tâmisa oferecem um panorama único e precioso da cidade. Uma das primeiras pontes que encontramos é a Tower Bridge, caracterizada pelas suas duas torres altas que fazem lembrar o estilo gótico de muitos dos monumentos antigos de Londres. Essa ponte foi inaugurada em finais do século XIX e possuía então um mecanismo hidráulico de propulsão a vapor que abria a ponte levadiça em apenas 90 segundos. Hoje, já se abre eletricamente, mas poucas vezes, já que as atividades portuárias se transferiram para outro lugar do rio. A Tower Bridge é a nossa porta de entrada na cidade. Nos aproximamos do centro, atravessando o Tâmisa e suas pontes. Vista de cima, Londres parece um enorme labirinto, cortado em duas metades pelo rio e intercalado por avenidas amplas, parques e jardins. Chegamos a Piccadilly Circus, a praça onde se entrecruzam as principais artérias comerciais de Londres. Piccadilly é, ao mesmo tempo, um centro de negócios e uma zona de lazer, e mantém a sua animação efervescente a qualquer hora do dia. No meio de um intenso tráfego da cidade, podemos ver carruagens puxadas por cavalos, uma atração turística irresistível, e também os ônibus vermelhos de 2 andares, além dos espaçosos táxis pretos da tradicional marca Austin, de linhas tão características. De Piccadilly Circus, passamos a Regent Street, com seus amplos alinhamentos curvilíneos de edifícios monumentais. Esta rua, famosa pelas suas clássicas lojas de roupa e joalheria, liga a zona de Piccadilly ao Regent's Park. O outro centro da densa trama urbana da cidade é o Trafalgar Square, próximo a Piccadilly.
A praça celebra a vitória do almirante Nelson sobre a esquadra francesa de Napoleão na Batalha de Trafalgar. A coluna de granito de 52 metros de altura no centro da praça presta homenagem ao vitorioso almirante. Em redor da coluna, erguem-se 4 leões colossais de bronze e 2 fontes. Se prestamos atenção à base do monumento, podemos ver, gravadas no seu parapeito, as medidas típicas do sistema métrico inglês: jardas, pés e polegadas. O espetacular Mall começa em Trafalgar Square e em ambos os lados encontram-se as aprimoradas zonas verdes do St. James Park e do Green Park. Na extremidade do Mall ergue-se o Palácio de Buckingham. Através do Admiralty Arch, podemos admirar o extenso Mall, uma avenida ampla bordejada por uma fileira dupla de árvores que, pela sua grandiosidade cênica, é utilizada para os desfiles reais. À esquerda encontra-se o St. James Park, um dos mais exuberantes e tradicionais da cidade, e antigamente reservado para o uso exclusivo da corte real. O lago artificial no centro do parque atrai milhares de aves que encontram refúgio numa pequena ilha chamada Duck Island, ou seja, Ilha dos Patos. A partir de uma pequena ponte situada neste parque, pode-se contemplar a vista mais fotografada do Palácio de Buckingham. Diante do palácio, há um monumento impressionante dedicado à Rainha Vitória, que governou o Reino Unido e o seu império durante mais de 70 anos e que marcou de forma inquestionável as tradições inglesas do século XIX. O seu nome encontra-se intimamente ligado ao período áureo do Império Britânico. Este palácio é conhecido como Palácio de Buckingham, porque foi o Duque de Buckingham que o mandou construir no século XVII. Um ano mais tarde, foi comprado pelo rei de Inglaterra, que fez dele a residência principal da família real inglesa. Todos os dias, na entrada do palácio, realiza-se o cerimonial do Render da Guarda, uma das maiores atrações turísticas de Londres. Os guardas reais, com os seus vistosos uniformes vermelhos e os seus grandes busbies, ou callbacks pretos de pele, são uma tentação irresistível para as máquinas fotográficas dos turistas. O palácio está aberto ao público apenas nos meses de verão e pela manhã. Na visita incluem-se vários recintos dos State Apartments e os estábulos reais, onde se guardam as fabulosas carruagens usadas pelos monarcas nos desfiles e eventos oficiais. O Palácio de Buckingham sofreu várias alterações ao longo de sua história. A fachada atual, por exemplo, foi completamente reconstruída há menos de um século. As 700 divisões do primeiro andar e os andares nobres nos dão uma ideia do tamanho descomunal deste palácio. O Mall, que nos vai servir para alcançarmos a Trafalgar Square, aparece à nossa frente em toda a sua grandeza. O bairro da moda tradicional é o quadrilátero compreendido entre Regent Street, Piccadilly, a Bond Street e a Oxford Street. É aqui que se encontra o reino das lojas mais sofisticadas, das compras mais caras e das tradições mais enraizadas de Londres. A casa de leilões mais prestigiada do mundo, a Sotheby's, encontra-se na Bond Street. Na Piccadilly Street, abre-se a Burlington Arcade, uma galeria coberta repleta de lojas frequentadas habitualmente por um público mais seleto. Ainda hoje, este ponto de passagem elitista é controlado pelos típicos Beadles, guardas uniformizados que fazem soar uma campainha sempre que o comportamento inadequado de um transeunte lhe chama a atenção.
Savile Row deve a sua fama a alfaiatarias de grande qualidade, e a Conduit Street, que atravessa a Regent Street, ostenta as deslumbrantes salas de exposições da Rolls-Royce, outra das glórias inglesas. Selfridges, um dos grandes armazéns mais importantes da cidade, ocupa um quarteirão inteiro na Oxford Street. De regresso a Trafalgar Square, recomendamos uma visita à National Gallery, centro da mais importante coleção de arte inglesa, também famosa pelas suas pinturas da escola italiana, e que inclui vários trabalhos de valor incalculável de Botticelli, Rafael e Michelangelo, e algumas obras-primas da arte inglesa dos séculos XVIII e XIX. Nessa galeria também se encontra um dos quadros mais importantes da pintura mundial, O Casamento de Giovanni Arnolfini, de Jan van Eyck. Perto da National Gallery encontra-se a igreja de St. Martin in the Fields, o protótipo de inúmeras igrejas anglicanas, amplamente imitado na América do Norte. Whitehall começa em Trafalgar Square. Nesta rua, erguem-se os edifícios do Horse Guards e a Banqueting House. Também passamos pela Downing Street, onde fica a residência do primeiro-ministro britânico. Whitehall termina à frente do Parlamento, próximo da Abadia de Westminster. Assim que deixamos Trafalgar Square, vemos à nossa direita o Admiral Building e logo a seguir a Horse Guards, que data do século XVIII. À sua frente, podemos admirar o cerimonial do render da guarda. Atrás deste edifício, em direção a St. James Park, fica o parque onde se realiza anualmente, no mês de junho, a espetacular cerimônia Trooping of the Colour, o desfile militar mais importante do ano e que serve para celebrar o aniversário da rainha. Do outro lado da rua, encontram-se os edifícios mais formosos de Whitehall. A Banqueting House, onde tem lugar os banquetes oficiais mais importantes. No seu salão principal, podemos admirar o teto pintado por Rubens, com temas alegóricos que representam a glória da monarquia inglesa. As Houses of Parliament, onde se reúnem as duas câmaras do parlamento inglês, ficam num edifício magnífico do século XIX, construído em estilo neogótico. Encerram as câmeras duas torres famosas, a Victoria Tower, que tem no primeiro andar a entrada principal do parlamento, e a Clock Tower, transformada atualmente no símbolo de Londres. A Clock Tower tem um sino enorme de 13 toneladas e meia, comumente conhecido como Big Ben, numa homenagem a Benjamin Hall, o lorde responsável por sua instalação. O sino anuncia as horas do enorme relógio da torre, considerado um dos mais precisos do mundo. 4 sinos menores soam a cada 15 minutos. No jardim da praça que separa o parlamento da abadia de Westminster, encontra-se a estátua de Winston Churchill, o primeiro-ministro que levou a Inglaterra à vitória durante a Segunda Guerra Mundial. A abadia de Westminster é o monumento gótico mais importante da cidade. Pode parecer um complexo compacto e uniforme, mas a sua construção prolongou-se por vários séculos. A abadia de Westminster abriga os túmulos dos monarcas ingleses e os mausoléus que homenageiam muitos homens famosos da Grã-Bretanha. No seu presbitério celebram-se as cerimônias suntuosas do coração dos monarcas ingleses. À medida que nos afastamos da Regent Street, Londres começa a assemelhar-se a um grande bazar, um traço característico que distinguiu a cidade durante muito tempo. É uma das poucas cidades onde se podem encontrar produtos de todas as partes do mundo. Um bom exemplo nos é oferecido pelos Harrods, as requintadas grandes lojas situadas na Brompton Road,
que se orgulham de satisfazer todos os pedidos dos seus clientes. Se quiser desfrutar da nostalgia dos anos 60, só é preciso dar um passeio pela Carnaby Street, que naqueles anos maravilhosos foi o símbolo da moda juvenil e do inconformismo, em perfeita harmonia com o fenômeno emergente dos Beatles. O metrô de Londres, ou Tube, como os ingleses costumam chamar, tem 12 linhas e mais de 400 quilômetros. Na estação do metrô, apanhamos a Circle Line, a linha circular que faz a ligação com as estações de trem de ferro da cidade. 7 estações mais à frente, saímos na Tower Hill, uma estação que fica perto da Torre de Londres. A Torre de Londres, a antiga fortaleza construída para vigiar o rio, é uma das atrações turísticas mais visitadas da cidade. Compõe-na um complexo de edifícios, torres e jardins rodeados por muralhas altas. A White Tower, a parte mais antiga do complexo, ergue-se no centro do edifício e destaca-se pelas suas 4 torres angulares cobertas por cúpulas. Acolhe a maravilhosa Capela de St. John, uma obra-prima da arquitetura normanda. A torre foi a residência real durante séculos, para se transformar mais tarde numa prisão estatal. Diante da White Tower, deparamos com a Jill House, o lugar onde se guardam as joias da coroa, sempre protegidas pelos Beefeaters, os guardas da torre que usam uniformes amarelos e dourados desde o século XVI. Podemos ver aqui uma das coroas imperiais repletas de diamantes e o cetro com um diamante Estrela de África, de 530 quilates, o maior diamante lapidado do mundo. Deixamos agora a Torre de Londres para regressarmos a Piccadilly Circus. O Sorro, o bairro dos restaurantes e do lazer da cidade, fica ao lado de Piccadilly Circus. O Sorro desfruta de um ambiente único e exótico, pois tem sido sempre o bairro dos estrangeiros, na sua maioria imigrantes de poucos recursos que se mudaram para Londres. Neste lugar, podemos saborear os pratos típicos de qualquer parte do mundo ou comprar produtos necessários para prepararmos uma comida exótica em nossa casa. Os chineses e os italianos, sobretudo, criaram aqui pequenos impérios gastronômicos. Londres oferece excelentes possibilidades gastronômicas. Para a alegria dos que gostam do tradicional ambiente britânico, há uma boa variedade de restaurantes muito elegantes com as típicas decorações inglesas, ideais para saborear um delicioso roast beef ou os excelentes doces locais. Os pubs constituem uma das tradições inglesas mais enraizadas e só em Londres há mais de 16 mil. Atribui-se a sua popularidade ao ambiente informal e à hospitalidade cordial que nele se oferece tanto aos clientes habituais como aos novos visitantes. Os clubes noturnos da cidade encontram-se em vários distritos, do Sorro até Chelsea, Kings Road ou Notting Hill, e mais recentemente também em East End. Para conhecer as múltiplas facetas da Groovy Town, o point noturno de Londres, o melhor é visitar todos os locais para conhecer as particularidades de cada um. Partindo da Torre de Londres, vamos caminhar pela Lind Street, em direção ao histórico distrito de City. Passamos pela Bolsa de Valores e pelo Bank of England, e depois seguiremos até Cheapside, onde chegaremos à grandiosa St. Paul Cathedral, o centro religioso de Londres.
A City acolhe as sedes das instituições financeiras mais importantes. No centro, deparamos com um edifício monumental do Bank of England e com o singular edifício da Bolsa de Valores, conhecido como Royal Exchange. Por este distrito circulam diariamente 500 mil de empregados, funcionários e de quadros das mais variadas profissões. Entre os edifícios modernos que despontam ao longo das ruas da City, todos caracterizados por uma arquitetura inovadora, encontra-se a nova sede do Lloyds, a companhia de seguros mais importante e antiga do mundo. Atrás do Lloyds, encontramos um arranha-céus ainda mais impressionante que o anterior. Este edifício foi chamado de The Gherkin, porque a sua forma se assemelha a um pepino. Tem 197 metros de altura e é o segundo maior edifício do centro de Londres, depois da National Westminster Building. Depois de atravessarmos o congestionado cruzamento entre Cornhill, Lombardy e Cheapside Street, chegamos a Mason House, a luxuosa residência oficial do Lord Mayor, o presidente da Câmara da City. Na extremidade da Cheapside, local onde já esteve o mercado de Londres, encontra-se a enorme estrutura da St. Paul's Cathedral. Foi construída no século XVII, depois do grande incêndio que destruiu boa parte da cidade. A St. Paul's é uma das maiores igrejas do mundo, com uma cúpula de 112 metros de altura que se distingue facilmente no panorama da cidade. Os visitantes podem subir os 700 degraus que levam ao topo da igreja, num esforço que vale a pena para se desfrutar de uma vista maravilhosa. Nesta catedral, celebrou-se em 1981 o casamento do Príncipe Charles e da Princesa Diana. A Millennium Bridge, uma ponte de construção recente, está alinhada com a St. Paul's Cathedral. Esta passarela oferece um acesso fácil à nova Tate Modern, que fica dentro de uma antiga central elétrica em Bankside. A nova galeria, organizada por temas, abriga a coleção de arte contemporânea dos séculos 20 e 21 da Tate Gallery. Entre as obras que ali se exibem, encontram-se várias esculturas de Henry Moore. Depois de deixarmos a St. Paul's Cathedral, descemos até Ludgate Hill e a Fleet Street, onde encontramos as sedes dos jornais mais importantes de Londres. Antes de chegarmos à congestionada Strand, viramos à esquerda para nos dirigirmos ao distrito isolado de Temple, cujas vielas tranquilas seguem o curso do Tâmisa. A Fleet Street simboliza a imprensa britânica. Como vários jornais têm a sua sede nesta rua, chamam-lhe The Street of Ink, ou Rua da Tinta. Recentemente, muitos escritórios se mudaram para Docklands, antiga zona do porto junto ao rio. Mas a Fleet Street não perdeu nada de seu encanto do século XIX e ainda conserva os tradicionais pubs descritos em muitos romances policiais. O distrito de Temple fica entre a Fleet Street e o Tâmisa,
e abriga várias universidades e escolas, além da Supreme Court of Justice. O Hyde Park, com seus 160 hectares, é o maior parque de Londres e funciona como um grande pulmão verde do centro da metrópole. O parque é uma autêntica instituição para os londrinos, que o aproveitam nos dias de sol para passear, montar a cavalo, praticar esportes ou simplesmente para se descontraírem na relva lendo um bom livro. Uma visita ao Hyde Park é uma forma agradável de descobrir a parte mais tranquila do dia a dia dos ingleses. Na Serpentine, o pequeno lago artificial em forma de meia-lua situado no centro do parque, pode-se alugar barcos e passear entre os patos do lago. Quando menos se espera, uma banda ou um desfile militar irromperá subitamente no meio da tranquilidade de que estamos desfrutando. Na esquina entre o Park Lane e a Bayswater Road, encontra-se o Speaker's Corner, reservado para os oradores de improviso que deleitam os transeuntes com todo o gênero de temas, especialmente políticos. Dois dos bairros residenciais mais bonitos de Londres ficam perto do Hyde Park, Mayfair e Belgravia. Park Lane, que confina no Hyde Park, é uma ampla avenida arborizada, famosa pelos seus hotéis luxuosos com vista para frondosas zonas verdes. Agora dirigimos-nos para as zonas mais elegantes de Londres, Chelsea, cuja rua principal é a King's Road. Neste bairro viveram personalidades como Agatha Christie, Margaret Thatcher e o milionário Paul Getty. Aqui é o centro da música pop e dos designers de moda. As lojas são muito tentadoras e as compras ocorrem em um ritmo frenético. A King's Road é o ponto de encontro preferido dos jovens que vêm aqui para ver e serem vistos. Ao lado do Hyde Park, encontramos outro dos parques de maiores dimensões da cidade, os Kensington Gardens. Juntos, formam um imenso oásis verde. O Kensington Palace fica no centro do parque e uma parte das suas instalações está aberta ao público. A Rainha Vitória nasceu neste palácio no século XIX e a Princesa Diana mudou-se para aqui em finais dos anos 80. Diante do palácio há um pequeno lago com cisnes. Ao sul dos Kensington Gardens, encontra-se um complexo de museus impressionantes, salas de exposições e várias universidades.
A cúpula do Royal Albert Hall domina o distrito de Kensington e no seu grande salão circular realizam-se concertos e conferências. Junto ao Royal Albert Hall, encontramos a Natural History Museum, com a sua extraordinária coleção de diamantes, o Science Museum e o Victoria and Albert Museum, que abriga a maior coleção do mundo de artes aplicadas. O British Museum, situado no sofisticado distrito de Bloomsbury, abriga uma importante coleção de arte antiga, em especial obras gregas, egípcias e assírio-babilônicas. Encontra-se aqui a Pedra da Roseta, cujas inscrições em 3 idiomas possibilitaram a interpretação dos hieróglifos dos antigos egípcios. As esculturas mais apreciadas são as de marfim da Acrópole ateniense, que testemunham a idade de ouro da arte clássica grega. Os baixos relevos que representam um rei assírio caçando um leão são originários de um palácio da antiga Nínive, uma cidade que existiu no território do Iraque atual. Agora vamos realizar um curto percurso de metrô. Depois de termos visto tantos museus, é a vez de um passeio por Portobello Road, o mercado ao ar livre mais famoso de Londres. Durante a semana, o mercado vende bijuterias, artigos domésticos e outras pechinchas, mas aos sábados transforma-se numa requintada feira de antiguidades. Partindo de Notting Hill, apanhamos o metrô até a estação de Covent Garden e mudamos de linha em Holborn. O metrô de Londres tem um sistema complicado de pagamento, baseado em tarifas por zona. Basicamente, paga-se conforme a distância do trajeto. Há alguns anos apenas, o Covent Garden era o mercado de frutas e vegetais da cidade. Hoje, as suas estruturas de ferro e de vidro foram alteradas para acolherem um complexo exclusivo para pedestres, cheios de lojas, cafés e restaurantes da moda. Nas ruas vizinhas, também apenas para pedestres, podem ser vistas lojas muito curiosas, onde se pode comprar souvenirs pouco habituais, apesar de estritamente made in England, como é de se esperar. Vista de cima, Londres transmite um sentido de ordem e de amor pela natureza. Lagos, tanques, parques, jardins e ruas arborizadas. Tudo parece perfeitamente disposto para um usufruto organizado da vida urbana em milhares de casas imersas no ambiente natural. Londres parece um conto de fadas e, logicamente, tem um dos traços característicos de qualquer paisagem de um conto de fadas: castelos reais rodeados de jardins magníficos. Entre as várias residências reais da Grande Londres, a mais bela é o castelo de Hampton Court, com a sua localização privilegiada ao lado do Tâmisa, na parte alta da cidade. Este palácio de tijolo vermelho foi construído no século XVI, num estilo que faz lembrar os antigos castelos medievais.
Diante do palácio encontra-se o maravilhoso cenário dos French Gardens, uma obra-prima da arte da jardinagem. Subindo Tâmisa, mais uma vez chegamos a Kew Gardens, o jardim botânico mais famoso do mundo, célebre pelas suas estufas feitas de ferro e de vidro. O maior castelo da Inglaterra, que é ainda hoje a residência real, é o Castelo de Windsor, destacando-se a sua enorme torre redonda. Descendo o Thames a partir de Londres, encontramos Greenwich nas suas margens. Por uma convenção internacional, o meridiano zero passa por aqui. A partir do Rio, a primeira coisa que vemos de Greenwich é o monumental Greenwich Hospital, que abriga atualmente o Royal Naval College. Conforme vamos avançando em direção ao centro, começamos a ver os novos e ultramodernos distritos que substituíram os antigos estaleiros do porto. Esta zona é conhecida como Docklands e o seu símbolo é o Canary Wharf, o edifício mais alto de Londres. A Shaftesbury Avenue é a artéria fundamental da vida noturna londrina. Começa em Piccadilly Circus. Ao lado da Leicester Square, é o centro da zona de cinemas e teatros da cidade. Peças de teatros, musicais e concertos de jazz foram sempre espetáculos habituais nas noites de Londres, e o distrito tem casas de espetáculos e clubes noturnos por toda a parte. A cidade, que durante o dia irradia uma imagem sóbria e moderada, transforma-se à noite numa festa interminável, cheia de luzes, música e diversões. Além da Londres tradicional, conhecida pelos seus museus, monumentos e edifícios, existe outra Londres, alegre e ávida de divertimento e festa. Esta é a Londres que surpreende com as suas noites vertiginosas e deslumbrantes os milhões de turistas que visitam a cidade todos os anos.